Pessoal, agora no livro de ciências, tá? Nós vamos na página 82. Nós vamos continuar falando sobre a reprodução das plantas, tá? Então, olha lá, na página 82. Reprodução com sementes. Lembra que a gente conversou que existem formas diferentes de reprodução das plantas? Nós vamos falar agora um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como que acontece a reprodução com sementes, tá? Então, vamos lá. Vimos que muitas plantas reproduzem das sementes. Mas de onde vem essa semente? Vamos acompanhar a seguir. Então, a gente vai ver como que a planta consegue produzir essa semente. Primeiro, para entender, a gente tem que ver as partes da flor, tá? A flor, normalmente, ela faz parte desse processo. Então, vamos lá. As flores participam da primeira etapa da reprodução de muitas plantas. São elas que dão origem aos frutos e às sementes. Observe a figura abaixo de uma flor representada em corte. Então, pessoal, se a gente estivesse na sala, provavelmente eu ia levar... Sabe aquela flor que a gente encontra muito na rua, aquela vermelha? Ela é muito parecida com essa daqui. Tá? Então, se a gente pegar ela, cortar ela ao meio, a gente vai encontrar isso daqui dentro dela. E aí tem algumas informações de cada parte, ó. As pétalas, que é essa parte amarela no caso dessa flor. Geralmente são partes coloridas e vistosas. Elas podem atrair animais como abelhas e beija-flores, tá? Por que a flor normalmente do lado de fora ela é bonita, ela é colorida, ela chama atenção? Porque ela precisa atrair esses animais, tá? E logo vocês vão entender o porquê. Algumas flores têm nectário, essa parte aqui de baixo, ó. Parte que produzem um líquido açucarado chamado de néctar, que vai atrair esses animais também, tá? Normalmente, pessoal, as plantas, elas têm a parte feminina da flor, que no caso dessa daqui é essa daqui parte, tá? Que é a parte feminina, e tem as partes masculinas. As partes masculinas da flor é onde ficam os grãos, os pólens, que vocês já vão entender. E tem essa parte de baixo aqui, ó, as sépalas, né? Geralmente são pequenas e verdes. Elas protegem a flor enquanto ela está fechada, né? Então, enquanto ela está fechada, é o que protege ela. Quando ela nasce, ela desabrocha, né? E aí ela fica ali, porque ela serviu de proteção. Apenas as partes femininas e masculinas participam diretamente da reprodução. As outras partes protegem a flor ou atraem animais para ela, tá certo? Agora nós vamos para a página 83. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a polinização. Olha lá. A parte masculina da flor produz pequenos grãos chamados de grãos de pólen. Para que a semente se forme, é preciso que os grãos de pólen sejam transportados da parte masculina para a parte feminina da flor. O transporte de grãos de pólen da parte masculina até a parte feminina da flor é chamada de polinização, tá? Então, quem faz isso? Normalmente são os insetos, são os animais que são atraídos pela flor, tá? Então, o que acontece? Vou voltar aqui nessa página para vocês entenderem, que eu acho que aqui dá para entender melhor. Então, o que acontece? A flor, ela atrai o inseto, né? Principalmente por conta do pólen que o inseto vai até lá retirar. Então, o inseto, ele chega na flor e ele coloca as patas, né? Ou então o bico, depende de qual animal. Então, o inseto pousa na flor, né? E ali, enquanto ele se alimenta do néctar, esse pólen que está aqui na parte masculina gruda nesse animal, tá? E conforme ele vai se mexendo, ele vai tirando mais pólen para ele da flor, essa parte que está na parte masculina, muitas vezes acaba indo para a parte feminina, tá? E então é onde acontece a polinização, que foi da masculina para a feminina, porque sozinho não tem como, né, gente? Precisa de algum evento da natureza para isso acontecer, tá? Que é o que mostra aqui, ó.
Aqui tá mostrando um inseto, né, chegando numa flor de maracujá. Aí os grãos de pólen ficam grudados no seu corpo. O inseto pode pousar pode ser na própria flor que ele tava ou em outra flor, tá? Os grãos de pólen ficam presos na parte feminina da flor. Depois de certo tempo, as pétalas e outras partes das flores polinizadas secam. O maracujá, que é o fruto, começa a se desenvolver. Então, assim que esse inseto levou a parte masculina, levou o pólen, né, da parte masculina para a parte feminina da flor, o que acontece? Com o passar do tempo, a flor, né? As pétalas vão secando e o pólen que entra aqui, ele vai o quê? Ele vai se transformando num fruto, que no caso aqui desse exemplo é o maracujá, que tem as sementes dentro, que é o que vai dar o quê? Que vai dar origem depois a uma nova planta, uma nova flor. Tá certo, pessoal? Agora, aqui na página 84, olha lá. A polinização pode ser realizada pelo vento ou por animais, como insetos, beija-flores e morcegos. Os animais polinizadores se descolam de flor em flor em busca de certas substâncias como o néctar, que é aquele líquido açucarado que a gente viu na outra página. Enquanto fazem isso, levam os grãos de pólen de uma flor para outra. Então, ó, aqui mostra o exemplo de um beija-flor. Então, ele leva do bico dele o pólen de uma flor para a outra, tá? O vento também, pessoal. Muitas vezes o vento, ele consegue levar, né? Ele consegue jogar esse pólen de uma flor para a outra, ou então da parte masculina para a parte feminina da planta. Certo? Agora aqui, ó. Como a semente se espalha? Então, a gente já sabe como que a semente ela pode ser produzida. E agora a gente tem que entender como que ela se espalha. Algum tempo depois da polinização, as pétalas e outras partes da flor murcham e caem, né? A parte feminina se desenvolve e dá origem ao fruto. Dentro dele estão as sementes, que foi, por exemplo, o maracujá que eu mostrei para vocês, tá? Quando os frutos estão maduros, as sementes em seu interior estão prontas para dar origem a uma nova planta. Então, quando a gente pega uma fruta que a gente come e fala, olha, a fruta já está madura. Por que ela está madura? Porque ela está no ponto em que a semente já está pronta para quê? Para ser germinada e dar outra planta, dar origem a uma nova planta, tá? Algumas sementes se desenvolvem perto da planta de origem, como acontece com a mamona. Então, a mamona, ela vai se desenvolvendo ali do lado mesmo, ali próximo da planta dela. Outras são levadas para longe, carregadas pelo vento, como acontece com a espatódia, tá? A gente costuma ver muito, não costuma, pessoal? Ali na escola tem essas... a gente, na verdade, não sabe que é uma semente, né? Muita gente não sabe. Mas é o quê? O fruto secou e essa sementinha, ela parece que tá seca. Então, ela vai sendo levada com o vento até cair num lugar e dali dá origem a uma nova planta. Tá certo? Agora, a página 85. Algumas sementes são ainda espalhadas por animais. Veja alguns casos abaixo. Então, por exemplo, os próprios animais podem levar essa planta de um lugar para o outro, tá? Aqui mostra um exemplo, por exemplo, o carrapicho, né, que gruda no pé da gente. O próprio ser humano pode levar de um lugar para o outro. E, por fim, o surgimento de uma nova planta. Nem todas as sementes produzidas dão origem a novas plantas. Algumas sementes não encontram condições adequadas no ambiente para germinar, para nascer uma nova planta. Para dar origem a uma nova planta, a semente